Fala pessoal do 7º ano. Então, aqui a gente tem a segunda parte do nosso vídeo e agora a gente vai falar sobre os tais órgãos vegetativos das angiospermas, né? Como eu disse para vocês, os órgãos vegetativos são raiz, caule, folha, flor, fruto e semente. E todos eles são responsáveis pela nutrição ou alimentação do vegetal. Vamos lá conhecer cada um deles? Então, a gente vai começar pela raiz. A raiz tem as funções de reservar nutrientes, nos servindo de alimento. Ela tem a função de absorver água e sais minerais do solo. A raiz também tem a função de fixação do vegetal no solo. Sem a raiz, os vegetais poderiam estar tombados. Vocês já prestaram atenção quando a gente compra uma flor na floricultura, uma rosa? Se a gente colocar ela dentro do copo, ela fica caída para o lado. Tudo isso acontece porque a raiz da roseira ela é retirada, então não há sustentação. Tudo bem? E agora a gente vai falar sobre a classificação das raízes de acordo com o habitat, que elas podem ser subterrâneo, o habitat pode ser subterrâneo e as raízes podem ser fasciculadas ou pivotantes. As raízes aquáticas, que sobrevivem na água, e as raízes aéreas, que podem ser as respiratórias e as tabulares. Além disso, nós temos raízes de plantas parasitas e a gente vai mostrar para vocês aí as partes da raiz. Então, aqui eu tenho uma raiz subterrânea pivotante, no qual também é chamada de raiz axial, que são constituídas por uma raiz principal desenvolvida, visivelmente diferenciada, de qual partem as raízes menores, as chamadas raízes secundárias. Então, aqui, a gente tem uma raiz principal e aqui a gente tem as raízes secundárias. Mas a gente também tem a raiz subterrânea, lembrando que subterrânea cresce para dentro do solo, e há uma raiz fasciculada, que também é chamada de raiz adventícia, e são formadas por várias raízes finas que apresentam proximidade em relação ao seu tamanho. Nesse tipo de sistema radicular, não existe uma raiz principal claramente definida. Então, aqui, todas elas parecem que são principais. Eu não tenho uma como essa aqui da pivotante. Além disso, o que eu havia falado para vocês são essas raízes tabulares, que são raízes aéreas, assim como as raízes aquáticas, que são os chamados pneumatóforos, tá? Esses pneumatóforos, eles crescem para fora, né, do solo, eles buscam oxigenação para o vegetal. E aqui foi que eu falei com vocês no slide anterior, são as partes da raiz. Então, a gente tem a presença, né, do colo, que é a parte inicial da raiz, que vai dar suporte para o caule. A gente tem a zona de ramificação, de onde vão fazer partes raízes secundárias, que vão auxiliar no suporte da planta e absorção de água e sais minerais, que vai acontecer especificamente aqui nessa zona pilosa ou zona pilífera, que a gente tem maior absorção de água e sais minerais do solo. Esses materiais aqui é que vão formar a chamada seiva mineral. Tudo bem? E aqui, pra gente finalizar, a gente tem a coifa, que é um envoltório formado por células mortas, que vai proteger a ponta da raiz do atrito com as partículas do solo, ok? Então, agora a gente vai falar aí sobre o caule, o segundo órgão vegetativo. Funções do caule: sustentação dos galhos, fotossíntese quando são jovens e verdes, reservas nutritivas, também servem de alimento, né, pra gente, e o caule, ele ajuda na condução da seiva, né, por ali que vão sair os vasos condutores de seiva. Temos tipos aéreos, que crescem acima do solo, subterrâneo para dentro do solo, e o aquático.
Exemplos que a gente tem de caules aéreos: tronco, o colmo, o estipe. A gente tem como exemplo de caule subterrâneo os tubérculos e exemplos de caules aquáticos, hastes, suculentos. E a gente vai falar sobre as partes do caule. Então, a gente vai começar a falar aqui sobre as partes do caule, né? A gente tem uma gema apical, que também é conhecida como meristema apical, e é um conjunto de células indiferenciadas localizado no ápice da planta. A multiplicação dessas células promove o crescimento em comprimento do caule. Aqui, a gente tem a gema lateral, que é um conjunto de células indiferenciadas localizado na junção entre as folhas e o caule. A multiplicação dessas células permite o crescimento dos ramos laterais. E a gente tem, onde nascem as folhas, o nó, que é uma região do caule de onde surgem as folhas. A região entre os dois nós é conhecida como entrenós. Então, aqui a gente tem um nó, outro nó. Então, entre os nós, entre nós. Isso daqui é que eu havia falado com vocês, né, no slide anterior, quando a gente fala sobre os caules aéreos e subterrâneos. Então, aqui a gente tem os caules aéreos e aqui a gente tem os caules subterrâneos. Vamos falar aqui sobre os caules subterrâneos, que são aqueles que se desenvolvem em cima do solo e podem ser classificados como rizoma, tubérculo e bulbo. O que é um rizoma? Rizoma é um caule que cresce na direção horizontal sobre a superfície do substrato. Os caules de bananeira e de espada de São Jorge são exemplos de rizoma. Agora, o caule que tem um material nutritivo de reserva para a planta é denominado de tubérculo. A gente encontra, né, um tipo de caule em tubérculo na batata inglesa, que, como eu disse anteriormente, serve para reserva nutritiva, serve para nossa alimentação. Além disso, a gente vai encontrar o bulbo, que é formado por um caule reduzido e recoberto por folhas modificadas, que vão proteger a gema apical. Deles vão partir raízes que fixam a planta no solo. São exemplos de bulbo a cebola e o alho, mais uma vez, que fazem parte da nossa alimentação. Agora a gente vai falar aqui, ó, sobre os caules aquáticos, que podem ser flutuantes ou servir para fixar a planta no substrato. Geralmente eles são clorofilados e são pouco desenvolvidos. Um exemplo que a gente tem aqui é a Vitória Régia. A gente vai falar agora sobre os caules aéreos, que na maioria são aqueles que a gente encontra e crescem acima do solo. São retos, podem ser trepadores ou rastejantes, tá? Quando a gente fala de caule ereto, é aquele que cresce perpendicularmente ao solo, como o tronco de árvores, os bambus e as palmeiras. Então, bambu e coqueiro são exemplos de colmo. A gente tem os chamados caules trepadores, que são típicos de plantas que crescem sobre uma às outras em um suporte, como o chuchu, por exemplo, e o maracujá. Além disso, a gente tem os caules rastejantes, que crescem rente ao solo, fixando nele pontos pelas raízes. Exemplos são a melancia e o morango. Existem algumas observações, né, que a gente tem aqui, que são os chamados de acúlios, por exemplo, que são esses tipos, né, de processos no qual a gente consegue retirar com mais facilidade, consegue armazenar uma quantidade de água. Já os espinhos, eles são mais finos, são mais pontiagudos e não conseguem reservar quantidade de água. E as gavinhas são esses pequenos caules modificados que se enrolam com facilidade no caule. E agora a gente vai falar sobre um outro órgão vegetativo, que são as folhas. As folhas, elas têm as funções de transpiração, ou seja, eliminação de água através de uma estrutura chamada de estômato. Além disso, ela tem a função de respiração, troca do gás carbônico pelo oxigênio, que também é realizado pelos estômatos.
E além disso, a gente tem a função da fotossíntese, que é a transformação de luz em glicose. E não podemos esquecer que existem muitas folhas que fazem parte da nossa alimentação, como por exemplo, agrião, couve, espinafre. Vamos falar também sobre as partes da folha, as bracteas e folhas insetívoras. Aqui eu coloquei as partes da folha, tá? Vamos falar aqui sobre o limbo. O limbo é todo o preenchimento da folha, tá? Onde estão localizados os estômatos, que são relacionadas a essa estrutura aqui. Então, aqui, ó, o estômato está dentro do preenchimento da folha. Como eu disse anteriormente, é responsável pela respiração e transpiração do vegetal. E a gente tem também aqui no limbo, ó, esses risquinhos que são conhecidos como nervuras, que vão conduzir água e sais minerais e alimentos produzidos durante a fotossíntese. A gente tem a bainha, que é a base expandida da folha que envolve o caule de algumas plantas como milho e arroz. Então, é essa localização. A gente também tem o pecíolo, aqui, ó, essa partezinha aqui pequena, que é uma pequena haste que vai unir o limbo e a bainha e diretamente o caule. As folhas que não apresentam pecíolo são chamadas de folhas sésseis. Então, esse aqui é um exemplo de uma bráctea, que são as chamadas folhas modificadas, que elas não têm uma coloração esverdeada, elas têm uma coloração colorida, né? Tem vermelha, tem nesse caso aqui, essa aqui mais roxinha. E elas são mais vistosas, o que vai atrair agentes polinizadores para serem envolvidos na reprodução das plantas. E aqui a gente tem as plantas insetívoras, né? Que muita gente conhece como planta carnívora, mas ela não come carne, ela se alimenta dos nutrientes do inseto, né? Elas têm folhas adaptadas para a captura de pequenos animais e são digeridos e depois são usados como fonte de nutrientes para as plantas. Vamos falar agora sobre a flor, que é um outro órgão vegetativo. A flor, ela tem a função de reprodução dos vegetais. Então, é uma parte exclusiva da reprodução. Ela é indispensável na reprodução sexuada das angiospermas, né? A gente tem algumas partes aqui, no qual a gente tem o cálice, a corola, o androceu e o gineceu. O pedúnculo e receptáculo floral também fazem parte. Então, aqui, ó, receptáculo floral, que vai praticamente segurar as sépalas, que são essas folhinhas verdes que vão fazer a sustentação de todas as pétalas. A gente tem o pedúnculo, que irá ser aderido ao caule. E aqui a gente tem um vegetal com, né, uma flor toda completa com todas as partes. E a gente pode diferenciar a parte feminina da parte masculina. Então, numa mesma flor, nós encontramos tanto a parte feminina quanto a parte masculina. Isso quer dizer que a flor, ela é hermafrodita. E aí, a gente fala, né, que a parte feminina da flor, ela é chamada de gineceu. E a parte masculina da flor, ela é chamada de androceu, tá? A gente vai encontrar estruturas como, por exemplo, o filete, que vai sustentar a antera. A gente vai ter a antera, que vai servir para a produção de grãos de pólen. As pétalas, que vão atrair agentes polinizadores pela coloração e pelo cheiro. A gente vai ter a corola, que vai formar o conjunto aqui de sépalas para sustentação do vegetal. Tudo bem? E aí,
a gente chega ao fim do nosso segundo vídeo, mas ainda tá faltando órgão vegetativo pra gente ver, tá bom? Espero que tenha ajudado. Beijo pra vocês.